Olá pessoal, tudo bem? Para a matéria de introdução à programação, fizemos um algoritmo usando vetores, que seria o selection sort. E o que seria o selection sort? Ele é um algoritmo de ordenação que percorre o vetor várias vezes, selecionando o elemento mínimo a cada iteração e o trocando pela posição atual. Ele é um algoritmo de ordenação in place, o que significa que ele não requer uma memória adicional para classificar os elementos. Mas, no entanto, o selection sort ele não é eficiente para grandes conjuntos de dados. Então, ele não seria uma escolha ideal para conjunto de dados extensos, mas ele é ideal para ordenação na ordem de cada número. Aqui temos o exemplo no console. Digite o tamanho do vetor 10. Aí tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai até o 10. E ele vai ordenar o vetor do 0 até o 9, que já ordenou os vetores que aí estão. Porque o número 1 é 4, 7, 9, 5. E ele vai pegar o número menor e vai trocando com os outros. Assim, ordenando ele. E aí está o código que fizemos. E fizemos um passo a passo de como fizemos esse código. Primeiro, nós importamos a classe Scanner para receber entradas do usuário. Ou seja, é o mais óbvio a se fazer. Importar a classe Scanner para ele pegar as entradas do usuário e assim poder receber o número de vetores e os números. Usamos o objeto scanner para solicitar ao usuário o tamanho de um vetor e armazenamos esse valor na variável chamada tamanho. Criamos um vetor baseado no tamanho escolhido pelo usuário. Primeiro solicitamos o tamanho ao usuário com a entrada .nextInt. Após o usuário informar o tamanho desejado, foi atribuído o tamanho do vetor. Usamos o loop_for para preencher o vetor com números fornecidos pelo usuário. É uma estrutura de repetição, que no caso ele é o contador. O for é acompanhado pela sua variável de início, sua condição de parada e o seu incremento que o usuário deseja. Para fecharmos o for, é utilizado system.out.println e a sua variável escolhida. E, enfim, fechamos com as chaves. A variável troca no selection sort, ela serve basicamente para pegar um número e comparar ele com todos os números restantes no vetor. Como, por exemplo, o número 0. Bom, o número 0, ele vai se comparar com todos os números restantes e se ele não for maior do que nenhum número que está ao lado dele, então ele vai continuar no mesmo lugar. E assim vai sucessivamente com os números posteriores. Cada um, por sua vez, vai se comparar com os números, todos os números que estão lá. Se o elemento do índice J for menor que o do índice I, eles trocarão de posição. Assim fazendo sucessivamente esse processo até conseguir formar o vetor ordenado.